Era uma vez, em um grande e poderoso reino chamado Pérsia, onde o sol brilhava forte sobre os palácios dourados e as ruas estavam sempre cheias de pessoas. No coração deste reino, o rei Assuero governava com sabedoria e poder. Ele tinha riquezas, terras e um palácio grandioso, mas havia algo que ele mais desejava: uma rainha que fosse tão especial quanto o seu reino. A rainha anterior, Vasti, desobedeceu ao rei e foi mandada embora, deixando o rei triste e solitário. Com o coração pesado, o rei Assuero decidiu que precisava encontrar uma nova rainha, uma mulher que fosse ainda mais brilhante do que todas as outras. Ele mandou chamar as mulheres mais bonitas de todo o reino para se apresentarem diante dele, e assim ele escolheria a nova rainha. As jovens foram chamadas e muitas delas estavam nervosas, sonhando com a chance de se tornar a mulher mais poderosa da Pérsia. Mas entre todas aquelas mulheres, havia uma jovem que não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Ela se chamava Esther e era uma menina simples, muito bonita, com um coração puro e bondoso. Esther vivia com seu primo Mordecai, que a amava muito. Ele a aconselhou a ser sempre bondosa, seguir os princípios de Deus e não esquecer de sua fé. Esther, mesmo sem saber o que aconteceria, confiava em Deus e estava disposta a seguir o que fosse necessário. Quando Esther chegou ao palácio para ser apresentada ao rei, ela sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. Ela não sabia o que aconteceria, mas sabia que Deus estava com ela. Ela foi escolhida para passar por um processo especial para se tornar uma das possíveis rainhas. Durante esse tempo, ela sempre se comportou com humildade e respeito. Entre todas as jovens que se apresentaram, o rei Assuero ficou impressionado com Esther. Ele já tinha visto muitas mulheres bonitas, mas Esther tinha algo a mais. Era sua bondade e gentileza que tocavam a todos ao seu redor. E ao vê-la, o rei sentiu que ela era especial mais do que qualquer outra. Esther foi escolhida para ser a nova rainha da Pérsia, mas havia um grande segredo sobre ela. Esther era judia e ninguém sabia disso. Ela sabia que, se o rei descobrisse, ela poderia correr perigo. Mesmo assim, ela se tornou a rainha e passou a viver no palácio cercada de luxo, com vestidos de seda dourada e joias brilhantes. Mas por dentro, ela continuava sendo a mesma Esther humilde e bondosa, sem jamais se esquecer de suas origens e da fé que tinha em Deus. Embora a vida de rainha fosse maravilhosa e cheia de riquezas, Esther nunca se esqueceu do seu povo. Ela sabia que os judeus estavam em grande perigo e temia pelo que poderia acontecer com eles. Mas, por mais que se preocupasse, ela não sabia o que fazer. Ela não podia revelar que era judia, pois isso poderia colocar sua própria vida em risco. Esther vivia com o medo de que algum dia o segredo fosse descoberto, mas ela continuava sendo uma boa rainha e fazendo o seu trabalho com zelo e dedicação. Enquanto isso, havia um homem muito perigoso e malvado no reino: Amã. Ele era o conselheiro do rei Assuero e tinha uma grande posição de poder, mas seu coração era cheio de ódio, principalmente contra os judeus. Amã queria ser o homem mais poderoso do reino e, para isso, decidiu destruir os judeus. Ele fez com que o rei assinasse um decreto que mandava todos os judeus do reino serem perseguidos e mortos. Amã odiava os judeus, mas não sabia que a rainha Esther era uma deles. Quando Esther soube disso, seu coração ficou cheio de medo. Ela sabia que, se não fizesse nada, seu povo seria destruído, mas também sabia que, se fosse até o rei sem ser chamada, poderia ser punida. O rei não recebia ninguém sem um convite especial, e qualquer pessoa que ousasse ir até ele sem ser chamada poderia ser castigada. Esther sentiu medo, mas também sabia que não podia ficar em silêncio. Foi quando Mordecai, seu primo, mandou uma mensagem para ela. Ele lhe disse: Esther, você não pode ficar em silêncio agora. Talvez você tenha sido feita rainha para esse momento, para salvar o seu povo. Não tenha medo, porque Deus está com você. Se você ficar em silêncio, seus irmãos e irmãs judeus morrerão, mas talvez você seja a chave para salvar todos. As palavras de Mordecai tocaram profundamente o coração de Esther. Ela sabia que precisava agir, mesmo com o risco de sua vida.
Ela se ajoelhou e orou a Deus, pedindo coragem para fazer o que era certo. Com fé em Deus, ela tomou a decisão de se apresentar ao rei, mesmo sem ser chamada. Esther sabia que não podia ficar parada, pois Deus estava com ela e ela confiava que ele a guiaria. Com o coração cheio de coragem e fé, Esther sabia que sua missão era muito maior do que sua própria vida. Ela estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua existência, mas sabia que não poderia recuar. Ela se preparou para ir até o rei Assuero, um homem que ela sabia que era poderoso, mas que também poderia ser cruel com quem desobedecesse suas regras. Antes de fazer isso, Esther pediu a todos os judeus de Susã, a cidade onde morava, que jejuassem e orassem por ela. Fiquem em oração por 3 dias e 3 noites, para que Deus me dê coragem e sabedoria, ela pediu. E todos obedeceram, pois sabiam que aquela era uma batalha espiritual e física ao mesmo tempo. Os 3 dias de jejum passaram rápido, mas para Esther, cada momento parecia uma eternidade. Ela orou fervorosamente a Deus, pedindo proteção, confiança e força para o que estava por vir. Quando o 3º dia chegou, ela se vestiu com seu mais belo vestido, um traje dourado e brilhante que a fazia parecer uma rainha verdadeira. Colocou sua coroa na cabeça e, com o coração acelerado, caminhou até o palácio. Ao chegar ao grande salão onde o rei Assuero se encontrava, Esther hesitou por um momento, mas respirou fundo e entrou. O rei estava sentado em seu trono, com uma expressão séria. Quando ele a viu, um silêncio tomou conta da sala. A rainha Esther se aproximou com passos firmes, mas seu coração batia forte. Ela sabia que estava prestes a fazer algo muito corajoso. No entanto, algo inesperado aconteceu. Quando o rei Assuero olhou para Esther, ele não a repreendeu como ela temia. Ao contrário, ele a olhou com gentileza e estendeu seu cetro dourado na direção dela, um gesto que significava que ela estava bem-vinda e que ele a aceitava. Esther, aliviada, se aproximou e tocou a ponta do cetro com respeito. Rainha Esther, o que você deseja? Perguntou o rei, sua voz suave e curiosa. Até metade do meu reino será dado a você, o que você quer? Esther, mesmo sentindo a tensão em seu corpo, respondeu com calma. Rei Assuero, se for do seu agrado, eu gostaria de convidá-lo para um banquete que preparei, junto com Amã, seu conselheiro. Eu preparei tudo com muito cuidado e gostaria de pedir que o senhor viesse, para que eu possa lhe falar algo muito importante. O rei Assuero, curioso e surpreso pela atitude da rainha, sorriu. Certamente, Esther, eu aceitarei seu convite. E Ramã também será convidado. Vamos ao seu banquete amanhã. Esther, com o coração mais leve, fez os preparativos para o banquete. Ela sabia que esse era o momento certo para revelar ao rei o que estava acontecendo. No dia seguinte, o rei e Amã chegaram ao banquete que Esther preparara. A mesa estava cheia de delícias e o ambiente era de alegria. Mas Esther sentia que ainda não era o momento certo de falar. Ela esperou até que o rei perguntasse o que ela desejava. Quando todos já estavam acomodados, o rei novamente perguntou: Rainha Esther, o que você deseja? Diga-me, até metade do meu reino será seu. Agora, Esther sabia que era hora de falar. Com a voz firme, mas cheia de respeito, ela respondeu: Rei Assuero, se eu tenho encontrado graça aos seus olhos, peço que me escute. Meu povo está em perigo, e eu sou judia. Amã, que está aqui conosco, fez um plano para destruir todos os judeus do reino. Ele convenceu o Senhor a assinar um decreto para que todos os judeus sejam mortos. Mas eu estou aqui diante do Senhor para pedir que revogue esse decreto, pois somos inocentes e não merecemos a destruição. O rei Assuero ficou em silêncio por um momento, com os olhos fixos em Esther. Ele não podia acreditar no que acabara de ouvir. Como isso é possível? Perguntou o rei, sua voz agora cheia de preocupação. Quem é esse homem que fez algo tão terrível? Esther apontou para Ramã, que estava sentado ao lado do rei, seu rosto pálido de surpresa. Este é o homem, Amã, que planejou a destruição de meu povo. O rei, agora furioso, se levantou de seu trono e saiu do salão para pensar. Amã estava desesperado, percebendo que sua trama havia falhado. Ele sabia que estava em grande perigo. Quando o rei retornou, ele estava cheio de raiva. Mas o que você fez é imperdoável, disse o rei.
Você traiu minha confiança e a confiança de minha rainha. Você será punido por isso. Com isso, Amã foi preso e, em seguida, punido de maneira justa. O decreto de destruição foi cancelado e o rei Assuero fez um novo decreto que protegia todos os judeus no reino. Ester, com sua coragem e sabedoria, havia salvado seu povo. A cidade de Suzã estava em silêncio, como se o vento tivesse parado. O povo judeu sentia uma mistura de alívio e incredulidade. O que parecia impossível, uma grande reviravolta, havia acontecido. Ester, com sua coragem e sabedoria, havia conseguido fazer algo que ninguém imaginava. Ela havia salvado seu povo. O decreto de destruição havia sido revogado, mas a luta ainda não estava totalmente ganha. O mal de Amã não desapareceria facilmente, e o povo de Deus precisava se preparar para a nova ordem que havia sido proclamada. Depois que Amã foi preso e punido, o rei Assuero, em sua bondade, se voltou para Ester. Rainha Ester, disse ele, agora que seu pedido foi atendido, o que mais você deseja? O que mais posso fazer por você? Ester, que tinha a humildade em seu coração, não pediu riquezas ou mais terras. Ela sabia que o maior presente já tinha sido dado, a proteção de seu povo. No entanto, havia algo que ainda precisava ser feito. Rei Assuero, ela disse com respeito, o mal não foi completamente erradicado. Mesmo com o decreto sendo cancelado, muitos ainda querem ver os judeus destruídos. Eu peço que o Senhor escreva um novo decreto, um que permita aos judeus se defenderem quando o dia de destruição chegar. O rei, com um gesto de generosidade, concordou imediatamente. Ele chamou seus escribas e ordenou que fosse escrito um novo decreto, no qual os judeus poderiam se defender de qualquer ataque que pudesse ocorrer. O rei Assuero sabia que a bondade de Ester e sua coragem mereciam ser recompensadas, e ele se comprometeu a garantir a segurança do povo judeu. Ele deu aos judeus a liberdade de se defender com todas as suas forças, até mesmo de pegarem armas, se fosse necessário. Ester, com o coração mais tranquilo, sabia que agora seu povo estava realmente protegido. Mas havia algo que ainda pesava em seu coração. Mesmo com a vitória, ela sabia que a luta nunca era fácil e que a confiança em Deus era o que verdadeiramente a guiava. Ela orou novamente, agradecendo a Deus por tudo o que tinha conquistado, mas também pedindo sabedoria para o que viria. Mordecai, seu primo, também teve um papel crucial nesse momento. Ele se tornou ainda mais influente no palácio, graças à coragem e sabedoria de Ester. O rei Assuero o nomeou para um cargo importante no governo, e Mordecai passou a ser um conselheiro respeitado e querido em todo o reino. Ele sempre lembrava a Ester de que, por mais que a vitória fosse doce, ela nunca poderia esquecer que tudo aquilo acontecia porque Deus tinha um plano para ela, um plano para salvar o seu povo. Naquele momento, a história de Ester se espalhou por toda a Pérsia. O povo judeu que morava nas vilas e cidades sentiu uma onda de esperança que nunca havia experimentado antes. Eles se prepararam para o dia em que, de acordo com o decreto, poderiam se defender. A confiança em Deus os fortaleceu, e o medo da destruição foi substituído pela coragem de lutar pela vida. O dia chegou e os judeus se reuniram, prontos para enfrentar qualquer inimigo. Mas, surpreendentemente, algo extraordinário aconteceu. Quando o dia da batalha chegou, os inimigos que haviam planejado destruí-los foram vencidos sem a necessidade de uma grande guerra. O temor que os inimigos tinham pelos judeus foi tão grande que muitos se renderam sem lutar. Deus, mais uma vez, havia mostrado sua fidelidade e proteção. Com o tempo, o grande evento foi comemorado como um dia de vitória para o povo judeu. Este dia foi chamado de Purim, uma celebração de agradecimento e alegria pela salvação. Os judeus se reuniam para orar, louvar a Deus e dar presentes uns aos outros. Purim se tornou um símbolo de fé, coragem e da intervenção divina. Ester, agora conhecida como uma rainha que havia salvado seu povo, continuou a governar com sabedoria e amor. Ela nunca se esqueceu de que tudo o que aconteceu foi um milagre, uma história de fé e coragem em que Deus usou uma jovem simples para realizar algo grandioso.
Sua história foi contada de geração em geração, inspirando todos a confiar em Deus, mesmo nos momentos de maior dificuldade. E assim, a história de Esther se tornou um exemplo eterno de como uma pessoa, com fé em Deus e coragem no coração, pode mudar o destino de uma nação inteira. Ela nos ensina que, mesmo nos momentos mais escuros, Após a grande vitória do povo judeu, a cidade de Suzã estava cheia de alegria. O povo de Deus se reunia nas ruas, cantando hinos de louvor e dando graças a Deus pela salvação. O povo judeu, que tinha vivido com medo e angústia por tantos anos, agora estava livre, seguro e cheio de esperança para o futuro. Os inimigos que haviam se levantado contra eles foram derrotados, e a vitória não foi apenas uma conquista de batalha, mas uma vitória da fé, da coragem e da confiança em Deus. A notícia da vitória se espalhou por todo o reino da Pérsia, e muitas pessoas que antes eram inimigas dos judeus agora se curvavam a eles. O temor de Deus havia se espalhado, e todos os povos que viviam sob o governo de Assuero reconheciam a sabedoria e o poder de Esther e de seu primo Mordecai. O reino parecia mais unido, e os judeus, agora com o coração alegre e livre do medo, se preparavam para celebrar a grande vitória que Deus havia lhes dado. O dia de Purim, que Esther e Mordecai haviam instituído para comemorar a salvação, tornou-se uma festa grandiosa, celebrada por todos os judeus, não apenas na Pérsia, mas também em todos os lugares onde viviam. A festa de Purim era uma festa de alegria, de união e de agradecimento a Deus, onde as famílias se reuniam para orar, celebrar e repartir a alegria com os outros. Presentes eram dados, festas eram realizadas, e as pessoas compartilhavam comidas especiais para marcar o evento. Esther, com sua bondade e sabedoria, sempre se lembrava de sua missão e da razão pela qual ela havia chegado ao palácio do rei. Embora tivesse se tornado uma mulher muito respeitada e poderosa, ela nunca perdeu sua humildade e sempre usava sua posição para ajudar o seu povo. Ela ensinava aos filhos, aos jovens e a todos os que a seguiam a importância de confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Esther sabia que não havia feito nada sozinha. Ela era apenas um instrumento de Deus, e sua coragem foi um reflexo da força que vinha do Senhor. Mordecai, que também havia sido promovido a um alto cargo no reino, se tornou um grande líder e conselheiro para o povo judeu. Ele ajudou a organizar as celebrações de Purim e também se dedicou a ensinar os judeus a viverem com dignidade, respeito e fé em Deus. Ele sabia que, embora o perigo tivesse passado, a luta pela justiça e pela bondade nunca terminaria. Mordecai sempre lembrava a todos que, mesmo nos momentos de vitória, era importante manter-se firme na fé e fazer o bem. Enquanto os judeus comemoravam, Esther olhava para o céu e agradecia a Deus por tudo o que ele havia feito. Ela sabia que a vitória não tinha sido apenas uma questão de sorte, mas sim uma intervenção divina. A história de Esther era uma história de milagres, de fé e de coragem, e ela queria que as gerações futuras soubessem que, com Deus ao lado, tudo era possível. No entanto, Esther não estava apenas preocupada com os judeus em sua época, mas também com o futuro do seu povo. Ela sabia que era importante ensinar as novas gerações sobre a importância de seguir a Deus e confiar nele em todas as situações. Por isso, ela começou a reunir as famílias, crianças e jovens, para contar-lhes a história de como Deus os havia protegido e como a fé havia sido a chave para a vitória. Esther se tornou uma grande líder espiritual para seu povo, guiando-os com sabedoria e amor. Os anos passaram, e a história de Esther foi contada de geração em geração, como uma lembrança de que, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis, a fé e a coragem podem mudar o destino de um povo. A história de Esther também se tornou um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, e como a obediência a Deus é fundamental para alcançar a verdadeira vitória. O rei Assuero, que um dia havia sido apenas um governante poderoso, agora via Esther e Mordecai não apenas como súditos, mas como amigos e aliados. Ele se lembrava da grande coragem de Esther e da maneira como ela havia transformado o destino do seu povo.
Assuero sabia que a bondade e a sabedoria de Ester eram um presente de Deus, e ele a respeitava profundamente. Ester, com o coração cheio de gratidão e fé, sabia que sua missão ainda não havia terminado. Embora a grande batalha tivesse sido vencida, o trabalho de ajudar o seu povo e ensinar a próxima geração sobre a fidelidade de Deus continuaria. Ela sabia que, enquanto confiasse em Deus e fosse guiada pela sua sabedoria, nada seria impossível. E assim, o reino da Pérsia prosperou, e o povo judeu viveu em paz. A história de Ester, a rainha corajosa que confiou em Deus e salvou seu povo, tornou-se uma inspiração para todos que enfrentavam desafios e dificuldades. A vitória de Ester era, na verdade, uma vitória da fé, da coragem e da confiança no plano de Deus. O tempo passou, e a história de Ester continuou a ressoar nos corações do povo judeu. Todos os anos, no dia de Purim, as famílias se reuniam para relembrar o grande milagre que Deus havia realizado por meio de Ester, a rainha corajosa. Ester se tornou não apenas uma heroína em sua época, mas uma fonte eterna de inspiração para todos que ouviam sua história. Apesar de todo o luxo e honra que havia recebido, Ester nunca se esqueceu de onde viera. Ela sabia que sua missão não era apenas ser uma rainha em um palácio cheio de riquezas, mas servir ao povo de Deus e ser um exemplo de coragem e fé. A cada dia, Ester buscava ser uma mulher sábia, humilde e cheia de amor. Não apenas para o rei Assuero, mas também para seu povo, que agora a via como uma líder espiritual e uma defensora da justiça. Ester sabia que a liderança não vinha apenas de uma coroa ou de um trono, mas da maneira como se tratava os outros, da coragem para enfrentar o mal e da fidelidade a Deus em todos os momentos. Ela se reunia com os anciãos do povo, com os jovens e com as famílias, sempre compartilhando sua história e ensinando sobre a importância de confiar em Deus, especialmente nas situações mais difíceis. Ela os encorajava a viver com fé, amor e coragem, lembrando-os de que, assim como Deus havia agido em sua vida, ele agiria em suas vidas também. Mordecai, sempre ao lado de Ester, também se tornou uma figura central na história dos judeus. Ele ajudou a fortalecer a comunidade, tornando-se um conselheiro sábio e um defensor dos direitos do povo. Juntos, Ester e Mordecai garantiram que os judeus continuassem firmes em sua fé e em sua esperança, independentemente dos desafios que surgissem no caminho. O trabalho deles não era apenas proteger a vida física do povo, mas garantir que a verdade e a fé em Deus nunca se perdessem. Ester também sabia que seu legado não seria medido apenas pelas vitórias que conquistara, mas pelas lições que deixaria para as futuras gerações. Ela acreditava que a verdadeira vitória estava em confiar em Deus em todas as situações, por mais difíceis que fossem. Sua vida era um testemunho de como a fé pode transformar o impossível em possível. Quando Ester olhava para o futuro, ela sabia que seu povo estava mais forte do que nunca, porque agora eles tinham mais do que proteção física. Eles tinham uma confiança inabalável em Deus e em seus planos. A história de Ester foi contada não apenas por aqueles que a conheciam, mas por todos que ouviam suas palavras e testemunhos. Cada geração que surgia lembrava-se de como uma jovem simples, com coragem e fé, havia mudado o destino de um povo inteiro. Ester não era apenas uma rainha, ela era uma mulher de Deus, uma mulher de coragem e sabedoria, que mostrou ao mundo o que realmente significava ser fiel e obediente a Deus, não importa o que acontecesse. O impacto de Ester foi sentido muito além do seu próprio tempo. Sua história, registrada nas Escrituras, foi passada de geração em geração, ensinando a todos que, mesmo nas épocas mais difíceis, Deus está no controle e tem um plano para cada um de nós. Ela inspirou não apenas o povo judeu, mas todas as pessoas que ouviram sobre sua vida, lembrando-as de que, mesmo quando a luta parecia impossível, a fé em Deus poderia mover montanhas. A história de Ester continua a ser uma história de esperança, de luta contra o mal e de vitória. É uma história que nos lembra de que, com coragem e fé, podemos enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Ester nos ensina que, mesmo quando estamos em situações difíceis e aparentemente sem saída,
Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e Ele nos usa para realizar coisas extraordinárias. Esther, a rainha, a heroína, a mulher de fé, jamais será esquecida. Ela é lembrada com amor, respeito e gratidão, não apenas pelo povo judeu, mas por todos que acreditam no poder de Deus para transformar a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar, a qualquer momento. Sua vida é um exemplo eterno de como, com coragem, fé e amor, podemos mudar o mundo ao nosso redor. E, acima de tudo, confiar em Deus, que sempre está ao nosso lado. Com o tempo, a vida de Esther se tornou uma história imortal, um testemunho da fidelidade de Deus e do poder da coragem, da sabedoria e da fé. A cada ano, no dia de Purim, o povo judeu se reunia para celebrar a salvação que Deus lhes havia dado através de Esther. As crianças cresciam ouvindo a história de como uma jovem simples, com um coração puro e obediente, se tornou uma heroína que salvou seu povo. Purim não era apenas uma celebração, mas uma lembrança constante de que Deus pode fazer milagres, não importa quão grande seja o desafio. Esther se tornou um símbolo de perseverança e esperança. Sua vida era um exemplo de como Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer origem, para realizar grandes feitos. Ela era uma mulher que, mesmo diante do medo e da incerteza, escolheu confiar em Deus. E por causa dessa confiança, ela mudou o destino de seu povo. Sua coragem em enfrentar o rei, sua habilidade em tomar decisões sábias e sua obediência a Deus não apenas salvaram os judeus, mas também deixaram um legado eterno que seria lembrado por gerações. Mordecai, ao lado de Esther, também se tornou uma figura de sabedoria e liderança. Ele foi fundamental para garantir que os judeus permanecessem unidos e firmes em sua fé. Como o conselheiro do rei, ele continuou a trabalhar em prol de seu povo, ajudando a manter a paz e a prosperidade. Juntos, Esther e Mordecai representaram o poder da colaboração, da fé e da justiça. Enquanto o reino da Pérsia prosperava, Esther nunca deixou de ser uma rainha simples em seu coração. Ela sabia que sua verdadeira riqueza não estava nas joias e nas roupas finas que usava, mas na força de seu caráter, na sabedoria de suas decisões e na fé inabalável em Deus. Ela também sabia que, por mais que o reino fosse grande, seu maior reino era o coração das pessoas que ela tocava com suas ações e palavras. O legado de Esther atravessou os séculos. Ao longo dos anos, em todas as gerações, os judeus se lembravam dela não apenas como uma rainha, mas como uma mulher de fé que confiou em Deus para vencer os maiores desafios. Sua história foi ensinada nas sinagogas, contada nas famílias, escrita nos livros e memórias de todos que buscavam coragem nos tempos difíceis. Mas a história de Esther não é apenas uma história do passado. Ela continua a nos ensinar lições profundas até hoje. Esther nos ensina que, por mais que as circunstâncias pareçam difíceis ou até impossíveis, Deus tem um plano para cada um de nós. Ela nos lembra que a fé verdadeira não é apenas acreditar em Deus, mas agir com coragem e confiança, mesmo quando não vemos a solução. A história de Esther nos ensina a nunca duvidar de que Deus pode usar até mesmo os momentos mais sombrios para trazer à tona sua luz e seu propósito. Ao olhar para a vida de Esther, vemos que ela não era apenas uma rainha em um palácio, mas uma serva de Deus que soube usar sua posição para fazer o bem. Sua verdadeira grandeza veio de sua obediência a Deus e de sua capacidade de colocar os outros acima de si mesma. Esther não buscou o poder para si, mas usou o poder que lhe foi dado para salvar vidas e trazer esperança. Ela nos mostra que a verdadeira liderança vem do serviço e da humildade. Hoje, sempre que o povo judeu celebra Purim, eles se lembram de Esther e de como ela ousou confiar em Deus, mesmo nas situações mais perigosas. Eles celebram não apenas a vitória contra os inimigos, mas a vitória da fé sobre o medo, da coragem sobre a insegurança e do amor sobre o ódio. Esther, em sua coragem, ensinou o mundo inteiro que é possível fazer a diferença, independentemente de quem somos ou de onde viemos. Esther, a rainha, se tornou uma heroína eterna. Sua história é um farol de luz para todos nós, lembrando-nos de que, com fé, coragem e a ajuda de Deus,
podemos enfrentar qualquer desafio, superar qualquer obstáculo e alcançar grandes vitórias. Ela vive em nossos corações e nas memórias dos que conhecem sua história. E sua vida continua a inspirar todos aqueles que buscam fazer a diferença no mundo, confiando sempre que, com Deus, a vitória é certa.